nas dobras insondáveis do firmamento, onde galáxias se entrelaçam em uma dança silenciosa de luz e mistério, um pequeno ponto azul vaga pelas imensidões do espaço há milênios inteiros. Por um longo e doloroso período da história cósmica, esse mundo permaneceu envolvido em uma espécie de quarentena espiritual, mantido à margem da convivência harmoniosa com as grandes civilizações que habitam os múltiplos moradas do universo. Essa separação, no entanto, nunca representou um abandono definitivo, mas sim um intervalo necessário para o amadurecimento e o soerguimento moral daqueles que nele habitam. Agora, o tempo estipulado pela sabedoria infinita começa a atingir o seu ápice, e os primeiros e sutis eflúvios de uma nova era começam a varrer a atmosfera invisível desse planeta. Sentimentos de profunda expectativa e transformação silenciosa anunciam que o momento da reintegração cósmica está, finalmente, às portas da realidade humana. Nos bastidores mais sutis da existência, onde o olhar físico não consegue alcançar, uma movimentação sublime se consolida. Aquele a quem a humanidade aprendeu a chamar de grande mestre, a expressão máxima do amor e da compaixão direcionada a este orbe, já se faz presente nos ambientes espirituais mais próximos da Terra. Sua presença não se manifesta por meio de alardes grandiosos ou de eventos espetaculares nos céus materiais, mas através de uma vibração envolvente que começa a tocar os corações mais sensíveis. É como o prenúncio de uma alvorada que desfaz a escuridão da noite. A luz ainda não se mostrou em todo o seu esplendor no horizonte visível, mas a sua claridade já altera a cor das nuvens e dissipa o frio da madrugada. Falta muito pouco para que a percepção humana, refinada pelas dores e pelas buscas de eras passadas, consiga captar através dos próprios sentidos essa presença augusta e consoladora. A jornada que trouxe as almas a este ponto de virada foi longa, sinuosa e repleta de percalços. Inúmeros foram os caminhos percorridos pelas consciências ao longo do tempo profundo até que atingissem a difícil condição de párias da grande sociedade universal, excluídas da comunhão com mundos mais adiantados por força de equívocos sucessivos, de orgulho cristalizado e de escolhas infelizes. Essas inteligências encontraram no solo terreno uma verdadeira oficina de reconstrução. O planeta tornou-se o palco onde a misericórdia se vestiu de severidade pedagógica, permitindo que a dor ensinasse o que o conselho amoroso não conseguiu fixar. Assim, o caminhar trôpego dessas criaturas transformou a família planetária na demonstração mais emblemática e tocante de que nenhuma ovelha se perde para sempre e de que, no ritmo lento mas inflexível da eternidade, absolutamente todos os caminhos acabam por conduzir de volta à fonte criadora. A eternidade envolve a criação em suas múltiplas estradas e realidades transitórias, oferecendo generosamente a bênção do esquecimento temporário do passado por meio do abençoado mecanismo das reencarnações. A cada nova vestimenta física, a alma ganha uma folha em branco. A cada cenário geográfico, defronta-se com novos desafios, cenários renovados e velhos companheiros de jornada que retornam sob os mais diversos laços afetivos e familiares. Essa dinâmica incessante é o recurso supremo concedido para a reescrita do próprio destino. Contudo, o ciclo atual dessa grande escola está se encerrando e uma força magnética invisível começa a separar o trigo do joio nas profundezas da psique humana. À medida que o planeta se aproxima dessa grande virada de página, uma questão velada ecoa no ar.
o que de fato determina quem continuará a habitar este lar em transformação e quem precisará buscar em outros paragens do cosmos a continuidade de seu aprendizado. A resposta para essa pergunta esconde um dos mecanismos mais fascinantes e justos de todo o mecanismo universal. Um segredo vibratório que começa a se revelar para aqueles que se dispõem a enxergar além das aparências materiais. Para compreender a magnitude do momento presente, torna-se indispensável contemplar o vasto panorama em que a Terra está inserida. O universo não é um aglomerado caótico de rochas e estrelas sem vida, mas uma tapeçaria viva e pulsante, organizada por leis eternas de perfeita harmonia. Dentro dessa ordem grandiosa, os mundos celestes não são estáticos. Eles nascem, desenvolvem-se, alteram seu padrão magnético e progridem em uma escala ascendente de luz e espiritualidade. A Terra, durante eras incontáveis, desempenhou o papel de um hospital e de uma penitenciária regenerativa, acolhendo espíritos cujas vibrações densas e ações desarmônicas os impediam de permanecer em esferas onde a paz e a fraternidade já eram soberanas. No vasto cenário do continente americano, assim como em terras europeias ou em qualquer outro canto do globo, as sociedades humanas ergueram impérios, travaram guerras, desenvolveram ciências e artes, mas quase sempre sob o signo do egoísmo e da separação. O isolamento do orbe em relação às outras civilizações do cosmos funcionou como uma medida de segurança e proteção. Evitava-se que a contaminação da violência e da rebeldia terrena perturbasse a harmonia de mundos mais adiantados, enquanto se garantia aos habitantes da Terra o espaço necessário para que espiassem suas faltas e testassem suas capacidades de regeneração. Cada civilização que surgiu e desapareceu ao longo da história deixou sua contribuição na psique coletiva, acumulando experiências que agora chegam a um ponto decisivo. A grande engrenagem do cosmos opera por meio de ciclos perfeitamente definidos. Assim como as estações do ano se sucedem no domínio da natureza física, a primavera sucedendo ao inverno com matematicidade inflexível, os mundos também passam por estações espirituais. O período em que a Terra serviu predominantemente como morada de dores, expiações dolorosas e testes cruéis atinge o seu limite de validade. Uma nova frequência energética começa a ser injetada no núcleo do planeta e em sua psicosfera espiritual, alterando as condições do ambiente sutil e exigindo dos seus habitantes uma resposta à altura do novo padrão de exigência moral. O trabalho levado a efeito pelos mestres e operários das esferas superiores nesse processo de transição é de uma grandeza que desafia a imaginação humana. Frotas de espíritos luminares, arquitetos siderais e trabalhadores da fraternidade universal movimentam-se em tarefas de amparo, reajuste e limpeza fluídica. O intercâmbio entre as diferentes dimensões da existência intensifica-se de maneira extraordinária. A messe da fraternidade é vasta e o labor dos obreiros do bem é incessante, visando garantir que nenhum detalhe passe despercebido e que a transição se processe com a máxima justiça e compaixão. No entanto, diante da iminência de uma mudança tão profunda, surge inevitavelmente uma indagação no pensamento daqueles que observam a dor e as dificuldades que acompanham os grandes processos de exílio e reciclagem planetária. Como conciliar a imagem de um Criador de infinita bondade com a dura realidade de espíritos que são afastados do mundo que aprenderam a amar?
sendo enviados para orbes de profunda aridez moral e sofrimento físico. A resposta a esse enigma não se encontra em decretos arbitrários de punição, mas na própria constituição da natureza espiritual e em suas leis magnéticas. No centro dessa dinâmica evolutiva, ergue-se a figura augusta do sublime educador, cuja liderança espiritual guia os destinos do planeta desde a sua formação fluídica. Ao lado dele, uma multidão de espíritos dedicados atua no silêncio, operando como verdadeiros trabalhadores da luz que sustentam a infraestrutura invisível da vida humana. Esses obreiros siderais não trabalham sob a égide da força coercitiva ou do julgamento humano. Eles são executores amorosos das leis universais, facilitando os caminhos para que cada alma encontre o ambiente exato de que necessita para o seu despertar interior. Entretanto, a incompreensão humana frequentemente projeta no Criador Supremo e nos seus prepostos as falhas e os humores próprios da imperfeição terrestre. É comum imaginar um Deus que se irrita, que se vinga ou que decreta penas eternas e exílios dolorosos aos seus filhos teimosos. Essa visão distorcida gera um abismo de medo e desespero na mente das criaturas. A grande questão que se impõe à reflexão e ao sentimento é entender onde se manifesta o amor divino no momento em que uma alma se vê diante do fantasma do exílio para mundos inferiores, onde enfrentará dores inenarravelmente mais acentuadas e a carência das facilidades que outrora desfrutava. A chave para solucionar esse dilema reside na compreensão de que o amor do Pai Universal não é uma indulgência cega que cumpre os caprichos das criaturas, mas sim a expressão máxima da sabedoria que busca a cura definitiva do espírito. As leis que regem a evolução, conhecidas sob os nomes de causa e efeito, ação e reação, não são instrumentos de castigo, mas sim desdobramentos diretos desse amor supremo. Elas são irrevogáveis, inalteráveis e absolutas em sua perfeição, porque emanam da própria essência de aquele que é perfeito em todos os seus atributos. Cada ação praticada por uma inteligência criada gera uma onda vibratória que se expande pelo oceano do cosmos e, inevitavelmente, retorna ao seu ponto de origem, trazendo os frutos correspondentes. Não há tribunais terrenos nem juízes humanos no plano espiritual supremo. O que existe é uma contabilidade magnética precisa, gravada no próprio corpo imorredouro do espírito, seja ele chamado de alma, corpo astral ou mente espiritual. Esse revestimento sutil acumula as impressões, os pensamentos, os hábitos e as emoções da criatura, conferindo-lhe uma assinatura vibracional única e inconfundível. Quando um planeta passa por seu processo de reciclagem e eleva a sua frequência padrão, a tensão entre os espíritos que acompanharam esse progresso e aqueles que se fixaram na rebeldia atinge um ponto de ruptura. Um movimento sutil, contudo irresistível, começa a se desenhar nas profundezas do mundo invisível, sinalizando que a convivência entre frequências tão opostas está com os dias contados. A lei que governa a permanência de uma alma em determinado mundo é a lei da compatibilidade vibratório-magnética. Um espírito só pode habitá-lo, esteja ele encarnado no corpo de carne ou perambulando pelas regiões do mundo espiritual, se o seu padrão energético for afinado com o nível fluídico daquele orbe. É um princípio absoluto de física transcendente. O semelhante atrai o semelhante, e o denso não consegue permanecer no ambiente onde o sutil predomina,
Assim como a escuridão não pode subsistir na presença direta de uma fonte luminosa intempestiva. Quando ocorre o fenômeno da reciclagem planetária, que nada mais é do que o salto qualitativo da psicoesfera de um mundo, a frequência energética geral do planeta é alterada para melhor. Os eflúvios tornam-se mais puros, a luz ambiente ganha maior intensidade e os pensamentos predominantemente fraternos começam a moldar a atmosfera circundante. Para os espíritos que se esforçaram para cultivar o bem, a empatia, o perdão e o amor ao próximo, essa mudança traz uma sensação indescritível de alívio e plenitude. Eles se sentem finalmente em casa, colhendo os louros da vitória sobre as suas próprias imperfeições. Por outro lado, para as individualidades que escolheram a estagnação, que cristalizaram hábitos de egoísmo, orgulho e violência ao longo de sucessivas encarnações, o mesmo ambiente renovado torna-se um cenário de profundo mal-estar. Não é preciso que uma sentença externa seja proferida contra elas. A sua própria constituição magnética, saturada de fluidos pesados e desarmônicos, entra em choque frontal com a nova vibração da Terra. A presença da luz expõe as suas chagas morais, e a harmonia ao seu redor funciona como um ruído insuportável para os seus sentimentos desordenados. Essas almas rebeldes, incapazes de acompanhar o ritmo do progresso coletivo, devido ao peso esmagador dos débitos que acumularam e recusaram-se a resgatar pelo amor, começam a vivenciar um fenômeno interno de extrema perturbação. O fluxo normal e progressista do cosmos exige movimento para frente, mas o desejo dessas criaturas é fixar-se nas posturas do passado. A resistência ao fluxo universal cria um atrito magnético avassalador em seus corpos sutis, gerando um estado de angústia e desespero que as impele, de maneira automática e involuntária, a buscar refúgio em locais mais adequados à sua baixa pulsação. Assim, a dinâmica da separação ganha contornos dramáticos no teatro invisível das consciências. O que para uns é a aurora da libertação, para outros se transforma no início de um doloroso confronto com a própria realidade interior, preparando o terreno para o desfecho inevitável que a justiça cósmica desenha sem alarde. Para ilustrar com maior clareza o drama vivido pelo espírito incompatível com o novo ambiente planetário, é possível analisar o comportamento da mente humana quando confrontada com estados de harmonia que superam a sua capacidade de assimilação. Uma individualidade carregada de tendências inferiores, cujas inclinações se cristalizaram em vícios morais e atitudes destrutivas, sente uma verdadeira aversão quando colocada em um recinto dominado pela paz e pela pureza de sentimentos. A atmosfera harmoniosa produz nela um efeito repulsivo, provocando o desejo imediato de fuga ou o impulso irreprimível de perturbar e destruir a ordem estabelecida. No campo das vibrações sutis, essa reação é exponencialmente amplificada. Quando o espírito denso se vê imerso em uma maré de fluidos benéficos, a sensação que o invade é de sufocamento. O contraste entre a sua sujeira moral interna e a limpeza do ambiente que o rodeia causa-lhe uma dor psíquica insuportável. É um mecanismo autodestrutivo. A vibração inferior do espírito em choque com a situação energética superior gera um desequilíbrio tão violento que a criatura tende a atitudes desesperadas, semelhantes a um ato de loucura frenética. Em muitas situações, o mundo ao seu redor avança com celeridade em direção ao bem,
enquanto o peso dos débitos acumulados impede a alma de erguer o voo. O ritmo da marcha planetária acelera-se, mas o espírito perturbado sente-se acorrentado ao chão pelo remorso, pela raiva ou pela teimosia. O desespero toma conta do seu íntimo desgastado e instável, potencializando as suas menores inclinações e empurrando-o para o abismo da derrocada moral. Ele não consegue encontrar um ponto de apoio no mundo exterior, pois todas as estruturas começam a refletir a nova ordem de justiça e fraternidade. A percepção íntima dessa criatura torna-se assustadoramente distorcida. O discernimento obscurecido pelas próprias vibrações negativas impede-a de enxergar a mão estendida da misericórdia superior. Em vez de abrir o coração para a transformação e aceitar o remédio do arrependimento e do trabalho edificante, o espírito rebelde busca ilusoriamente cessar a dor de sua mente perturbada, tentando escapar de si mesmo. Ele busca a fuga por caminhos falsos, mergulhando em ilusões ainda maiores que apenas agravam e perturbam muito mais uma situação que por si só já se revelava extremamente angustiante. Conforme a distância entre a vibração do planeta e a vibração do espírito se alarga, a convivência torna-se insustentável. Desenha-se, então, a necessidade imperiosa de uma mudança geográfica no mapa das estrelas, não como um ato de rejeição do cosmos, mas como uma medida de socorro e reorganização para ambos os lados dessa equação universal. A dor de uma alma nessa condição pode ser traduzida por uma imagem de comovente e trágica beleza. Imagine-se uma estrada larga e iluminada por onde caminham, felizes, sorridentes e em perfeita sintonia, cerca de 100.000 pessoas. Todas avançam na mesma direção, impulsionadas pelo mesmo ideal, cantando a mesma melodia de esperança e compartilhando a mesma brisa suave que sopra do horizonte. Agora, contemple-se a figura solitária de um único indivíduo que caminha exatamente no sentido contrário a essa multidão imensa. Ele avança de cabeça baixa, com os ombros curvados pelo cansaço, os pés feridos pelas pedras e o rosto vincado pela amargura. Cada pessoa que passa por ele exala uma alegria que lhe parece um insulto. Cada sorriso que cruza o seu caminho ecoa em seu peito como uma gargalhada de deboche, embora seja apenas a expressão genuína da paz alheia. Os passos da multidão arrastam-no para trás. O ar que todos respiram parece faltar-lhe nos pulmões, e o simples fato de estar ali transforma-se em um fardo superior a todas as suas forças. O contraste entre a marcha harmoniosa de milhares e a sua caminhada solitária em direção à escuridão torna-se uma tortura psíquica intolerável. É precisamente dessa forma que se sente o espírito perturbado em um mundo que atingiu o patamar de regeneração ou de relativa evolução. Ele próprio torna-se a peça desalinhada, o ponto de discórdia na sinfonia, o corpo estranho que o organismo planetário tende a expelir naturalmente. Não há necessidade de um anjo vingador com uma espada de fogo para expulsá-lo do paraíso. A sua própria incapacidade de ressoar com a melodia do ambiente empurra-o para fora da festa da vida renovada. Se esse espírito, habitado pela consciência culpada e pelo rastro dos atos criminosos cometidos no passado, não acender por vontade própria a centelha do amor universal em seu próprio peito, ele continuará a gravitar em torno de frequências cada vez mais densas. O amor é o único fator magnético capaz de alterar a polaridade da alma, refinando a sua matéria sutil e conectando-a com as dimensões superiores. Na ausência desse fogo sagrado,
que se acende pelo esforço do bem e do serviço ao próximo. A gravidade do egoísmo atrai a alma para as profundezas. Esse estado de divergência absoluta atinge um nível crítico, onde nenhuma permanência é mais possível. A engrenagem oculta das leis vibratórias se prepara para agir, demonstrando que a harmonia do universo é preservada não pelo abandono dos caídos, mas pela redistribuição justa e sábia das almas no infinito mosaico da criação. Aproxima-se o instante em que a decisão oculta no âmago da natureza se cumpre com rigor e misericórdia. O espírito sofredor, exilado não por uma condenação divina, mas por sua própria desarmonia incurável no ambiente de origem, vê-se prestes a ser desligado das correntes magnéticas que o prendiam à terra. As leis que operam esse desligamento agem com a precisão de cirurgiões invisíveis, cortando os laços que uniam aquela inteligência rebelde à psicosfera do orbe em ascensão. É fundamental compreender que o Pai Criador a ninguém condena. Se entre as imperfeições da condição humana, homens e mulheres possuídos por um amor sincero são incapazes de condenar definitivamente os seus próprios filhos terrenos, quando estes erram repetidas vezes, buscando sempre uma forma de ampará-los, desculpá-los e oferecer-lhes novas oportunidades, como seria possível atribuir ao Criador Supremo, que é a fonte de todo o amor existente, uma postura de rancor, vingança ou rejeição. Deus nunca expulsou qualquer uma de suas criaturas do seu coração de pai. São as próprias criaturas que, por meio de suas posturas infelizes, levianas e inconsequentes, acionam as engrenagens das leis de causa e efeito que regem o cosmos. Ao longo de eras sucessivas, em várias vidas e sob diferentes roupagens materiais, o espírito acumula débitos, endurece o sentimento e nega-se a retificar os caminhos. Quando o momento da grande reciclagem do planeta chega, a soma desses fatores constitui uma carga magnética tão densa que se torna incompatível com o novo nível do orbe habitado. O exílio planetário é, em última análise, uma medida de amoroso socorro prestada pelas leis universais. Mantê-lo em um mundo cuja vibração se tornou elevada demais seria submetê-lo a uma tortura perpétua e insustentável. Ao ser transferido para um orbe de nível vibratório compatível com a sua densidade, um mundo mais primitivo, onde a matéria é mais grosseira e as lutas pela sobrevivência são mais primárias, o espírito encontra o ambiente adequado para descarregar o seu excesso de fluidos pesados e reaprender, na escola da necessidade, as lições que desdenhou quando vivia na abundância. O cenário está pronto para a grande revelação que altera completamente a visão humana sobre a dor, o destino e a justiça universal. O trauma da separação dá lugar a uma profunda compreensão das leis que governam a eternidade. No ápice desse processo de reciclagem planetária, a verdade desvela-se em todo o seu esplendor. O exílio é um ato de profunda compaixão e sabedoria cósmica. O espírito que deixa a Terra em direção a mundos inferiores não vai marcado pelo estigma de uma maldição eterna, mas acompanhado pela bênção velada da oportunidade de recomeçar. Nessas esferas mais rudes, localizadas nos confins do universo, seja no continente americano, na Ásia espiritual ou em cantos distantes da galáxia, ele se tornará uma inteligência de destaque. Suas capacidades intelectuais, desenvolvidas ao longo de milênios no orbe anterior, servirão como alavanca para impulsionar o progresso dos habitantes nativos daquele novo mundo.
enquanto a dureza do meio o forçará a dobrar o orgulho e a valorizar a fraternidade. Ninguém pode derrogar ou revogar as leis do Criador, nem mesmo o próprio Pai, pois revogá-las seria admitir que elas não eram perfeitas no momento de sua concepção. Como a perfeição é o atributo básico da divindade, suas leis operam com uma constância imutável, sem exceções, privilégios ou favores. Elas garantem que cada átomo, cada estrela e cada alma ocupe exatamente o lugar que lhe corresponde no grande concerto do universo. Para tornar essa realidade compreensível à inteligência humana, a sabedoria superior revelou a existência de uma verdadeira escala de mundos, onde as diversas moradas da casa do Pai se dividem de acordo com o grau de adiantamento ou inferioridade de seus habitantes. Essa classificação não é absoluta ou rígida, mas oferece um mapa claro da jornada evolutiva do espírito ao longo das eras. Existem os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, onde a vida é rudimentar e o espírito ensaia os seus primeiros passos na consciência de si mesmo. Logo acima situam-se os mundos de expiação e provas, onde o mal ainda predomina sobre o bem, e onde a humanidade vive a braços com misérias físicas, morais e existenciais, a categoria a qual a Terra pertenceu durante milênios. Em seguida, surgem os mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta e consolidando as conquistas do bem. Mais acima encontram-se os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal e a felicidade é a tônica da existência. E, finalmente, os mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos purificados, onde reina exclusivamente a luz e a harmonia divina. A grande revelação para a humanidade terrena é que o tempo de sofrer como um mundo de expiação e provas está chegando ao seu término. A porta do mundo de regeneração está se abrindo, e a Terra prepara-se para deixar para trás as suas vestes de dor. A transição do planeta da categoria de expiação e provas para a de regeneração marca uma virada histórica, sem precedentes para a família humana. As grandes misérias morais que por tanto tempo assolaram as sociedades, as guerras fratricidas, a fome devastadora, a exploração do homem pelo homem e o triunfo aparente da injustiça, começam a perder o seu ponto de sustentação na psicosfera da Terra. A remoção gradual dos espíritos que alimentavam esses cenários de dor alivia o peso invisível que pairava sobre a consciência coletiva. O ar espiritual do planeta torna-se mais leve, mais respirável para aqueles que anseiam pela paz. Os sentimentos de solidariedade, empatia e busca pela verdade, que antes pareciam vozes isoladas pregando no deserto, começam a encontrar ressonância na maioria das instituições e dos corações humanos. O mal não desaparece de um dia para o outro como por um passe de mágica, mas perde a sua posição de domínio, transformando-se em exceção e resíduo em vias de liquidação. Para a alma que permanece no orbe renovado, a sensação é de um profundo restabelecimento de energias. Após longas e exaustivas lutas contra a sombra interna e externa, surge a oportunidade de trabalhar no bem com uma facilidade antes desconhecida. As forças que antes eram gastas na simples resistência contra a onda de negatividade do ambiente agora podem ser aplicadas na construção de uma sociedade fundamentada na fraternidade legítima e no progresso espiritual. Uma pausa sagrada se faz sentir na atmosfera do planeta.
É o respiro da terra que se refaz das feridas acumuladas em milênios de ignorância e violência. A poeira das grandes batalhas morais começa a baixar, permitindo que os habitantes do orbe contemplem com clareza o novo horizonte que se desenha à sua frente. Esse momento de alívio e renovação não é um prêmio concedido pelo favor divino, mas o resultado natural de um longo processo de amadurecimento e filtragem. A consciência do dever cumprido e a certeza de um futuro luminoso preenchem o íntimo daqueles que souberam perseverar até o fim. A consolidação da nova era no planeta traz consigo a plena compreensão do papel que o progresso desempenha como lei inalienável da natureza. Nada na criação é destinado ao aniquilamento ou ao retrocesso estático. Tudo morre nas formas antigas para renascer em formas mais puras e aperfeiçoadas. As velhas estruturas sociais, as filosofias materialistas e as religiões dogmáticas cedem lugar a uma compreensão viva, cósmica e libertadora da espiritualidade. Na essência dessa transformação brilha a máxima eterna inscrita na própria dinâmica da vida: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei que rege não apenas os indivíduos, mas os próprios planetas e galáxias. A morte física deixa de ser encarada como uma tragédia terrorífica ou um fim definitivo, revelando-se como uma simples troca de vestuário para o espírito imortal, uma janela que se abre para o cosmos e permite a constante reciclagem da vida. A visão ampliada do universo dissipa as brumas do preconceito, do sectarismo e do isolamento nacionalista ou regional. O indivíduo deixa de se enxergar apenas como cidadão de um país específico na América Latina, na Europa ou no continente americano, para reconhecer-se como um cidadão do cosmos, um membro ativo de uma família universal infinitamente vasta e diversa. Os mundos de regeneração representam esse oásis na jornada evolutiva. Nele, os espíritos não estão isentos de erros ou de necessidade de aprendizado, mas a maldade intencional e a crueldade sistemática deixam de existir. As lutas já não são travadas com armas de destruição ou palavras de ódio, mas sim no campo do saber, da arte, do aprimoramento moral e do serviço amoroso àqueles que ainda se encontram em estágios anteriores de evolução. A Terra deixa para trás a sua reputação de orbe sombrio e doloroso para assumir o seu papel de farol de esperança no setor galáctico em que se localiza, atraindo a atenção e o afeto de civilizações irmãs que há muito aguardavam por esse reencontro. Ao alinhar todas as peças desse grandioso mosaico cósmico, a mente humana atinge um patamar superior de reflexão e síntese. A jornada do espírito através dos muitos caminhos do universo revela-se como uma epopeia de amor, aprendizado e reconciliação. Nenhuma dor foi em vão, nenhum exílio foi por punição, e nenhuma lágrima caiu fora do olhar atento da providência divina. O processo de reciclagem planetária, que a princípio poderia parecer um evento drástico e assustador, mostra-se em sua verdadeira essência. Uma bênção de reajuste magnético, uma oportunidade de libertação para os que buscam a luz e uma escola de emergência para aqueles que se fixaram na sombra. A justiça perfeita de Deus se manifesta na ausência de privilégios, garantindo que o destino de cada alma seja rigorosamente traçado por suas próprias obras, sentimentos e vibrações. A iminência da reintegração da Terra à grande família universal exige dos seus atuais habitantes uma tomada de consciência urgente e profunda.
Não há mais espaço para neutralidade ou para acomodação em posturas infelizes. A frequência do planeta está mudando, e o convite para o despertar espiritual ecoa no íntimo de cada consciência de forma clara e inconfundível. Preparar-se para essa nova realidade não exige rituais exteriores ou fórmulas mágicas, mas a transformação sincera do homem íntimo. Exige a disposição de perdoar as ofensas, de estender a mão aos necessitados, de cultivar a sabedoria e de acender a chama do amor universal no próprio peito. Essa é a única moeda de troca reconhecida nas alfândegas do espaço, o único passaporte capaz de garantir a permanência da alma na morada renovada. As estradas da eternidade continuam abertas, oferecendo infinitas paisagens e oportunidades de crescimento. O espírito humano, fortalecido pelas lições do passado e ilusionado pelas promessas do futuro, prepara-se para dar o seu próximo passo com firmeza e gratidão. A grande jornada da vida revela que todos os caminhos, por mais sinuosos, dolorosos ou distantes que pareçam, acabam por conduzir de volta ao Pai. O universo é a grande casa paterna, e os múltiplos mundos que pontilham o espaço infinito são os aposentos onde os seus filhos aprendem, erram, corrigem-se e crescem. A Terra está finalizando o seu capítulo de sombras e dores para inaugurar uma era de luz, paz e cooperação fraterna. A reintegração cósmica que se aproxima não é um evento distante no tempo ou reservado a apenas alguns eleitos, mas uma realidade que já começou a pulsar no âmago daqueles que despertaram para a verdade espiritual. A presença vibratória do Sublime Mestre, caminhando invisível, mas sensível entre as dores e as esperanças da humanidade, é a garantia de que a embarcação terrena navega com segurança rumo a um porto seguro. Que a compreensão dessas leis magnéticas e vibratórias dissipe todo o medo da mente e todo o desespero do coração. Que o exílio dos rebeldes seja visto com os olhos da compaixão e da esperança, sabendo que também para eles, nas agruras de novos mundos, a misericórdia divina proverá os meios para o inevitável retorno à luz. E que a permanência dos aprovados seja vivenciada com humildade e compromisso renovado no serviço do bem. O futuro que se abre diante do espírito humano é de uma beleza incalculável. A eternidade nos aguarda com novas paisagens, novos aprendizados e o abraço fraterno de irmãos de outras estrelas que há muito esperavam por este momento. O progresso é a lei, o amor é o caminho, e a plenitude ao lado do Criador é o destino inevitável de todas as almas. Que a certeza dessa caminhada gloriosa ilumine os passos no presente, inspire as escolhas de cada dia e preencha a alma de uma paz inabalável, na certeza absoluta de que a vontade do Pai Universal se cumprirá de forma soberana, hoje e por toda a eternidade.